graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de ler a Bíblia nesta quarta-feira. Eu quero pedir agora ao Espírito Santo que Ele toque a sua vida, que Ele toque o seu coração, que Ele abençoe você neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que seja uma bênção e que seu dia seja maravilhoso. Seja bem-vindo à nossa leitura diária, em nome de Jesus. Vamos a ela. Segundo livro de Reis, capítulo 15, o reinado de Azarias de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio, e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria. Atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo registrado no livro da história dos reis de Israel. A cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo registrado no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade. Ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar o rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça, e assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar.
No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo que ele fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou e reinou em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Judá, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias seu pai havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nestes altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 16, o reinado de Acás de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim.
Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo o qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei da Assíria viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar do lado norte. O rei Acás também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: esse altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta, ou melhor, use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás lhe havia ordenado. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Síria, retirou a casa do Senhor e a estrutura coberta para o uso do sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Quanto aos demais atos de Acás e ao que fez, não está tudo registrado no livro da história dos reis de Judá? Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 17, o reinado de Oséias de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seus pais de Israel que vieram antes deles. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele, ele pagava tributo. Porém o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia desde ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou no cárcere. Depois o rei da Síria passou por toda a terra e foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, rei da Síria, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, junto a Rabor, rio de Cozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, o seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de Israel diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito:
não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, os que não quiseram ouvir se tornaram obstinados e foram teimosos, como os seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram ali a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, o seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim, os filhos de Israel andaram em todos os seus pecados e em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo para a sua terra. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugares dos filhos de Israel. Tomaram posse da cidade e habitaram nas suas cidades. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que os mataram alguns do povo. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim um dos sacerdotes, que havia sido levado de Samaria, foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinavam como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários, nos lugares altos, que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarditas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque,
deuses de Sepharvaim, mas adoravam também o Senhor. Constituíram sumos sacerdotes dos lugares altos, ou constituíram como sacerdotes dos lugares altos, homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários altos. E assim eles adoravam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos de juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Ele lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de esculturas, como fizeram seus pais. Assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até os dias de hoje.